é a mesma situação. Por que havia evolianos, chamavam lá de nazi-maoístas, né? Por que havia discípulos do Évola que se entusiasmaram pelo comunismo asiático, né? Pelo Vietnã, pela China maoísta? Na época, a Coreia do Norte não era tão popular ainda, mas enfim, por que os evolianos contemporâneos, pelo menos nós, no caso, gostamos da Coreia do Norte, etc, etc. Bem, do ponto de vista econômico não tem problema nenhum, porque o Évola não era economicista. Então, por exemplo, ele não compartilharia daquele tipo de crítica ao comunismo. Comunismo não funciona por causa do cálculo econômico. E se você falasse, ainda quisesse usar esse tipo de justificativa, eu prefiro o comunista que está pouco se fudendo para fazer cálculo econômico do que esse pessoal contadorzinho de moeda, né? Então, assim, o Évola, ele não era economista, ele não era economicista, ele não era materialista, então ele estava pouco se lixando para a forma específica que a estrutura econômica ou a organização econômica assumia em determinado povo, determinada cultura, determinada civilização. O que interessa para o Évola é que a economia assuma o seu papel, o seu nível, a sua posição de direito, que é abaixo de diversas outras coisas. Né? Então, a economia é inferior à política, a economia é inferior à cultura, a economia é inferior à espiritualidade, né? A economia talvez seja a dimensão da sociabilidade humana mais baixa, né? Ou pelo menos uma das mais baixas. Né? Então, todo e qualquer sistema, ideologia, movimento, partido que eleva a economia à sua preocupação principal, ao seu, ao seu tema principal, ao seu foco, etc., etc., é decadente, e no sentido de que o socialismo, em boa medida, inaugura, talvez, esse economicismo exagerado, né? Esse materialismo mais bruto, o Évola seria declaradamente um antissocialista. Mas existe uma citação bem interessante do Évola que eu vou querer trazer aqui, que diz o seguinte: é assim que, se entendido como uma revolta contra a tirania econômica, contra o estado de coisas no qual não o indivíduo, mas a quantidade de ouro, o capital, comanda, onde a preocupação com as condições materiais da existência absorve toda a existência, se entendido como a busca por um equilíbrio econômico, sobre cuja base seria possível se libertar e desenvolver formas diversas de vida, não mais redutíveis ao plano material, se entendido dessa maneira, mas apenas dessa maneira, poderíamos reconhecer, mesmo no socialismo e no próprio comunismo, uma função necessária e um porvir. Essa citação é do imperialismo pagão, né? O que o Évola está querendo dizer? O Évola está querendo dizer o seguinte: se por socialismo a gente se refere à reorganização da economia no sentido em que o ouro, enquanto símbolo, estará submetido ao sangue e ao espírito, né? Se a gente pensar socialismo pura e simplesmente como uma busca por reorganizar as relações econômicas de maneira que as pessoas tenham o suficiente e o necessário, e que isso permita que elas possam buscar de fato essa reconexão com uma dimensão transcendente, se elevar, buscar uma referência de cima, né? Se comunismo for isso, então isso é algo interessante. Então isso tem um papel a desempenhar. Né? Então é possível pensar algo positivo, mas é claro, isso exclui toda a narrativa socialista, tudo aquilo que tem sido defendido pelos socialistas desde Marx, né? Com pouquíssimas exceções, que aí, como são exceções e são conjunturais, não entram dentro da preocupação do Évola. Né? É por isso que, a partir do Évola, surgem, por exemplo, iniciativas de tentar pensar um comunismo aristocrático, né, um socialismo aristocrático. Você tem ali Maurizio Latanzio, que escreveu até um texto interessante sobre o Pol Pot, né, sobre o Khmer Vermelho, né, de uma perspectiva evoliana. Você tem ali o maoísmo e tradição do Cláudio Muth,
que é um texto ótimo que analisa a figura de Mao Tse-tung e o socialismo chinês desde uma perspectiva evoliana. Você tem o Freda, né, o Giorgio Freda, que escreveu A Desintegração do Sistema, né, que radicaliza as teses do Cavalgal Tigre, né, e defende exatamente a ideia de um comunismo platônico, né? Não vamos mentir aqui, não vamos disfarçar. Platão era comunista, nesse sentido que o Évola descreve um hipotético, né, puramente hipotético, naquele momento, pelo menos, um hipotético comunismo, né? É nesse sentido que, inclusive, eu, tentando aí pensar como é que a gente pode pensar Évola no século XXI, etc., né, eu pensei a ideia de inversão do retrocesso de castas, né, inversão do retrocesso de estados, né? Porque se nós vivemos no quinto estado e esses escritos e textos sobre o quinto estado não foram organizados em livro, estão esparsos entre artigos, se estamos no quinto estado, que não é mais nem o estado ou o reino, o domínio dos Shudras, mas dos Chandalas, ou seja, daqueles que não têm casta, dos párias, né, do lixo subhumano, se vivemos nesse âmbito, né, que é um período, um mundo com o qual eu, por exemplo, associo a ideia de precariado, a precarização das relações de trabalho, né, por exemplo, a especulação imobiliária que tira do homem a possibilidade de ter a casa própria, né, a imigração irrestrita, etc, etc, etc. Se vivemos nesse quinto estado, o quarto estado, aquele descrito por Évola como o domínio dos Shudras, como o domínio do proletário, isso é um estágio superior em relação ao que nós temos agora. Então, na medida em que as relações laborais, o mundo do trabalho foi dissolvido, relativizado, desorganizado em uma massa nômade amorfa, reestruturar essas relações de trabalho no sentido do trabalhador, no sentido do proletário, e aí entra o trabalhismo, é um avanço positivo, é um desenvolvimento positivo em relação ao estado de coisas que temos agora. Mas aí a gente não pode parar por aí, porque a gente tem que voltar novamente, porque do quarto estado a gente tem que retornar ao terceiro estado, né, que é o estado não do burguês, porque essa é uma revisão importante que o Dugin faz do Évola. A terceira casta não é o comerciante, é o proprietário, né, que no mundo da tradição significa o pastor e o pequeno agricultor, né? Então, do quarto estado é necessário voltar ao terceiro estado, e ao segundo estado, e ao primeiro estado, né? Então, nesse sentido, eu acredito que existem trechos do Évola, textos do Évola, que justificam. Eu não acho que a gente deva usar o termo socialismo evoliano, porque, como o Alípio falou, tal como o fascismo, o socialismo é um termo que foi esticado e relativizado ao ponto de ser irrelevante. Mas é possível, sim, pensar aí em um evolianismo puramente ortodoxo, que no âmbito econômico não tem problema nenhum em defender planificação da economia, reforma agrária, revolução agrária, distribuição, fim dos grandes monopólios industriais, né? Redistribuição aí dos meios de produção, né? E aí, inclusive, em primeiro sentido, de reorganizar o precariado como proletariado e depois de extinguir o proletariado, porque desde uma perspectiva evoliana é fundamental dar fim ao proletariado, evidentemente, pela elevação do proletariado ao estado, de fato, de proprietário, pequeno proprietário, né? Senhor do seu meio de produção, trabalhador integral, né? No sentido medieval, né? Nesse sentido, é só você ver, Esparta era uma sociedade comunista, na Idade do Bronze, existiam muitos povos, muitas culturas que possuíam um sistema chamado economia de palácio. O que é economia de palácio? Economia de palácio, que se você for ver, inclusive, responde aí a boa parte da economia do período micênico, né, dos aqueus, né, sempre muito elogiados por Évola, né, como aquela raça dos heróis da Ilíada. A economia de palácio é uma economia na qual os trabalhadores, todo o fruto do trabalho deles ia para o palácio, né, para o centro de poder, e o rei, ou o chefe, ou seja, redistribuía
toda a produção econômica, não igualitariamente, necessariamente, mas a cada um o que lhe seria devido, né? Isso se relaciona, por exemplo, com aquela economia da dádiva, né? Eu acho que é do Han, se eu não me engano, não vou me recordar exatamente. Ou seja, no mundo da tradição concreto, nas civilizações indo-europeias, muitas delas viviam sob sistemas que, no âmbito econômico, eram relativamente igualitárias e planificadas, mas que não eram materialistas e nem economicistas. Então, eu acho que isso aqui a gente consegue enriquecer o debate com essas considerações aqui. Gente,